Oi, gente, tudo bem com vocês? Você sabe, Adriano Lourenço aqui mais uma vez, mas agora para atender pedidos, tendo em vista o meu saidinho 192, quando eu estou de plantão no 192, algumas pessoas me pedem para falar de algumas patologias, eh, a intervenção da enfermagem, conceitos, essas coisas. E aí, pensando que com certeza no seio familiar de muitos colegas profissionais, de estudantes e também na sociedade como um todo, nós temos aí uma população crescente de idosos. Então, a 3AD, Capacitação em Saúde, que é uma das minhas marcas que eu já mostrei para vocês, tá bom? A gente deu capacitação já em terapia intravenosa, em emergências clínicas, cursos de instrumentação cirúrgica. Isso quando eu ainda lecionava em algumas instituições aqui em João Pessoa, tá bom? Então a gente tem uma prática de docência já que foram 6 anos na Nova Esperança, 3 anos ali no Unip como professor assistente e 1 ano e 8 meses, se não me falha a memória, na FPB, onde a gente também lecionava dando cirúrgica e também no curso de pós-graduação que tinha lá em outros tempos, tá bom? E também eu costumo dizer que o profissional, ele tem que ser o profissional da oportunidade. Então, se aparece a oportunidade, cabe a ele estudar e fazer merecer o conhecimento adquirido através dos livros, tá bom? Os livros é o maior, é o melhor e o maior meio de aprendizado. Eu sei que hoje as pessoas se utilizam da internet para aprender, de vídeos, coisinhas curtas, pequenas, e muitos ainda dizem que já sabem das coisas porque já viu. Eu já escuto essa frase quase que constante no meu dia a dia, colegas que se formam e dizem que já sabe porque já viu muita coisa. Não é apenas vendo que você aprende, é lendo, praticando e quando tem a oportunidade. Então imagine você passa 4 anos numa faculdade, pega só aqueles estágios e de repente você chega em um serviço, seja intra ou extra hospitalar. E aí vem aquele procedimento simples, mas que eu acho ainda difícil de realizar, tá bom? Que é uma punção venosa, por exemplo. Para algumas pessoas dizem que é fácil. Eu não acho fácil, porque se o profissional ele tem noção do que está fazendo, por exemplo, existe as túnicas de um vaso, de uma veia, ele sabe? Não sabe. Será que ele sabe porque o catéter não progrediu? O que impede dele progredir? Será que é apenas o trombo? Por que é que será que muitas vezes é uma veia calibrosa e de repente você introduz o catéter e extravasa? Por que é que será que muitas vezes a pessoa que você está atendendo diz que está doendo e você faz um refluxo e diz que está no local e continua doendo? Por que será? Não é? Quais são as complicações disso, além de flebite e tromboflebite? Não é? Eu estou vendo muito colega aí se exibindo, dizendo que fez punção de jugular externa, sem nem ter feito capacitação para tal, que é o que reza o nosso manual. Mas, de tanto ver, estão fazendo porque dizem que já sabe. E hoje, me desculpe aí, a gente vai ver se consegue fazer esse materialzinho em pouco tempo. Eu vou trazer algo sobre atendimento neurológico, tá bom? Os atendimentos a pacientes com sintomas neurológicos nos serviços gerais de urgência e emergência constituem uma parte significativa do total de consultas, em virtude da cefaleia estar entre as principais causas de busca aos prontos-socorros e o acidente vascular encefálico figurar como a principal causa de morte no Brasil. É de suma importância que qualquer médico que faça atendimentos em PS estejam familiarizado com o diagnóstico
e manuseio das principais emergências e urgências neurológicas. Tá bom? Então, eu já enfatizo mais, não é apenas médico, porque muitas vezes, esta semana que passou, eu levei um paciente para um hospital privado aqui e quem recebeu o cliente foi a enfermeira, o médico clínico nem sequer chegou lá no local, ela mesma assinou a ficha, deve ser rotina do hospital, porque o número de pacientes que estavam em atendimento, talvez, não sei se é a rotina daquela casa onde eu levei o paciente, faz com que o médico não saia do consultório. Mas aí o enfermeiro, muitas vezes, seja no intra-hospitalar, no extra-hospitalar, na unidade básica de saúde, seja em casa, no vizinho, ou até mesmo um familiar, seja nos abrigos de idosos, que aí eu já chamo a atenção dos órgãos competentes, tem muito abrigo aí em João Pessoa de idosos que os cuidadores estão fazendo procedimentos. Então, tem que fazer uma busca ativa, a representação maior da nossa profissão tem que ver isso, tá bom? E aí, o que eu quero dizer? Esses transtornos que acontecem com seja idoso ou não, porque AVC, acidente vascular encefálico, acidente é, AVCH, acidente vascular hemorrágico, seja ele isquêmico ou hemorrágico, não dá apenas em idosos, não se engane. Tem muito jovem aí que está evoluindo com isquemia cerebral ou até mesmo hemorragia, sem falar nas aneurismas e sem falar também nos traumas encefálicos que acontecem, tá bom? Sem falar também dos produtos ilícitos que estão usando e aí causa aquele transtorno cerebral e muitas vezes aquela confusão, e o uso contínuo desse vai levar este alguém a uma coisa mais grave. A síndrome neuroléptica maligna, descrita pela primeira vez em 1960, é uma desordem iatrogênica resultante da exposição de drogas bloqueadoras dopaminérgicas, embora a maioria dos casos seja causada pelo uso de neurolépticos típicos ou atípicos. Outras medicações como proclorperazina, metoclopramida, droperidol e prometazina são também implicadas. Clinicamente, compreende febre, rigidez, alteração do estado mental, disfunção autônoma e outros distúrbios do movimento, como tremor, distonia e mioclonia. Alterações já na bioquímica laboratoriais características incluem leucocitose e aumento da creatinofosfoquinase, que é o CPK, que muitas vezes são pedidas ali quando se faz aquela bioquímica para doenças cardiológicas também, tá bom? Então, nós temos, além dessa síndrome, nós temos a síndrome parkinsonismo, hiperpirexia, e temos a síndrome serotoninérgicas. Então, são outras síndromes que acontecem nas pessoas, e aí, muitas vezes a gente não sabe, só enfatiza para os AVCs, para as aneurismas, e outras que são as mais comuns, que a gente não vê tanto, onde o neurologista, né, o neuroclínico, ele tem mais essa cultura e esse conhecimento nisso. Mas eu vou trazer especificamente o Parkinson, tá bom? As causas mais comuns de procura ao serviço de emergência, especificamente relacionadas à doença de Parkinson, são queda, equivale a 13% a 27%, flutuações motoras, discinésias 8% e distúrbios psiquiátricos 8%. E aí, as quedas é um grande problema no parkinsoniano, porque são tremores, o equilíbrio ele fica a desejar, a força muscular muitas vezes ela diminui, e aí, além da estrutura dentro da casa, que muitas vezes ela tem que ser mudada para que evite quedas dentro de casa, tá bom? Então, isso daí ocorre em cerca de 25%. Em longo prazo, a prevenção de quedas consiste em reabilitação fisioterápica e dispositivos de assistência, visto que a instabilidade postural não responde ao tratamento clínico. E essas quedas
podem fazer com que haja complicações mais severas, que são as fraturas de fêmur, fraturas de bacia, traumas de face. Então é muito comum quando a gente atende paciente idoso, quando ele cai, chega, tem aquele edema e hematoma periorbital, tá bom? E a gente tem logo que abordar, tem que ver, examinar, ver se tem fratura ali na borda orbital, ver se tem partes moles, se tem flutuações ósseas, se não houve dano no globo ocular e assim por diante. Se tem abaulamentos ou protusões também, é o exame físico ali naquele local específico. As flutuações motoras a gente pode caracterizar já pelo avanço da doença de Parkinson, visto que 40% dos pacientes com 4 a 6 anos da doença, durante o período off, rigidez, bradicinésia e instabilidade postural proeminentes podem se desenvolver, tornando impossível ao paciente andar ou cuidar de si próprio. As psicoses também, tá bom? Então, manias como alucinações, ilusões leves, são as mais comuns, como também as auditivas, sensação de paranoides, e isso traz alterações também metabólicas, infecciosas e mudança no esquema medicamentoso, incluindo a adição de qualquer droga dopaminérgica ou anticolinérgica. Então, você veja, eu não vou me estender muito, mas isso é só um paliativo do que eu quero trazer para vocês em tempo mais curto e sobre intervenção de enfermagem, as complicações que podem surgir de imediato, a primeira avaliação, a segunda avaliação ou até uma terceira avaliação que você pode fazer no seu paciente, tá bom? Então, é só um paliativo, é um testezinho para saber o quanto as pessoas elas estão ligadas, antenadas em adquirir conhecimento. Então, fica para você aí esse brinde. A 3AD Capacitação em Saúde vai começar a fazer esses makes assim mais curtos para vocês e eu espero que a gente no futuro possa adquirir mais conhecimento. Eu sou Adriano Lourenço e levando para você um pouco mais de conhecimento. Tchau, tchau.